Olá pessoal, sou Flanque Ataídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixe o link, o like, porque o like é muito importante para o acesso do conteúdo da plataforma do YouTube, tá? E como eu havia prometido, eu vou falar de Getúlio Vargas e seu primeiro governo, que dura 15 anos, tá? Getúlio Vargas, ele chega ao poder através de uma revolução, tá? A definição de revolução eu já havia dito, mas é bom repetir, porque aí o conceito vai ficando gravado na mentalidade das pessoas, né? O conceito de revolução é o quê? É um movimento que parte de baixo das camadas populares e modifica toda a estrutura social e econômica de uma sociedade. Diferente de um golpe que é reacionário e mantém o estabelecimento, né, ou status quo definido, tá? Então Getúlio Vargas, ele chega ao poder em 1930, por quê? Nós temos dois períodos republicanos, né, principalmente quando começa o primeiro governo civil em 1904 por Prudente de Moraes, né, um governo que é um governo já priorizado à elite, tanto, né, testemunha disso, o movimento de Canudos, né, de Antônio Conselheiro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tenho aqui a Revolta de Canudos, mas está guardado ali. É um livretinho que a gente encontra até em sebo por R$ 5, que fala sobre o que foi Canudos, né? Um movimento que começou depois da monarquia, né? Por Antônio Conselheiro, né? Que para muitos era um visionário, para outros era um místico, para outros era um louco e por aí vai, tá? A prova viva de que Canudos foi um massacre vem de Euclides da Cunha quando ele escreve Os Sertões. Ele vai para lá, para Canudos, como um jornalista da Folha de São Paulo, né, com o intuito de ver quem são esses baderneiros, né? É um título muito usado pelo reacionarismo, né? Baderneiros. E aí descobre que na verdade era uma sociedade de Canudos que Antônio Conselheiro havia criado, uma sociedade socialista, né, que socializava tudo que se produzia. Tá? E essa ideia não gera muita agradabilidade pela elite paulistana e muito menos pela elite carioca, né, que vai, durante várias incursões, né, atacar Canudos, que tem no auge mais populações na Serra da Barriga do que a própria capital Salvador, né? E que na última expedição vão massacrar crianças, jovens, idosos, né? Vai ser um massacre geral, inclusive com a morte de Antônio Conselheiro, que terá sua cabeça decepada e trazida para o Rio de Janeiro, para estudos, né? Que não tinham nem estudos científicos ainda, tá? Então, é um governo, a política do café com leite dá-se como? O governo 4 anos Minas, o governo 4 anos São Paulo, 4 anos Minas e sucessivamente. Em 26, se elege Arthur Bernardes, né, paulista, que em 30, ao invés de apoiar o candidato mineiro, apoia o Washington Luiz, que é um outro candidato paulista, né, que aí gera a revolta de Minas, que se junta a Paraíba, que se junta ao Rio Grande do Sul e leva o líder populista Getúlio Vargas ao poder, tá? Em 1930 ele chega ao poder, em 1932 a elite reacionária paulista, que nunca havia ficado fora do poder, vai tentar dar um golpe chamado Revolução Constitucionalista, que não tem nada a ver com revolução, né? Simplesmente pelo fato deles terem ficado de fora. Tá? Em 34, Getúlio, devido a essa pressão, vai criar a Constituição de 1934, não é? E primeiro ele sufoca, claro, a Revolução Constitucionalista, que dura 3 meses. São Paulo obviamente perde, não é? E em 37 ele rasga a Constituição, e aí primeiro o governo Getúlio Vargas se estabelece como governo provisório, né? Governo constitucional pela Constituição, e aí governo ditador de 37 até 45, não é? Quando Getúlio Vargas tem contribuições benéficas e contribuições muito ruins. Por exemplo, Olga Belinário, e eu vou ter que falar de Prestes depois. Olga Belinário, né, tem nesse filme aqui, quem tiver acesso, Olga, né,
muitas paixões numa só vida, tá? Olga Bellinari, ela era segurança de Luiz Carlos Prestes, né? E, ao mesmo tempo, esposa dele, e ela tem a função de proteger o Cavaleiro da Esperança, né? Chamado no momento, né? Que, inclusive, não é, tanto Lampião, Virgulino Ferreira, como o próprio Padre Cícero, não é? Eram combatentes dele, por quê? Porque Padre Cícero gostava de dinheiro e Lampião também. Só que Lampião era um cara mais esperto, né? E sabia que não tinha como enfrentar, né? Um grupo militarizado, porque Lampião era um cangaceiro, né? Embora ele tenha as suas nuances de qualidade e outras não. E também é um outro personagem da história que nós devemos falar. De 37 para 45, Estado Novo, Getúlio Vargas vai criar Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, não é? E aí está nascendo também a escola. E aí me dê permissão, porque eu vou ter que tirar o óculos para ler, porque já é tarde, já é um pouco tarde, não é? Esse é um livro, né? Pensadores Sociais e História da Educação, tá? E são os grandes pensadores sociais. Qual é a visão deles, né? Que eles têm em relação ao estudo do país? Ó, o sumário. Karl Marx, contribuição para a investigação da história da educação no século XXI. Sigmund Freud e a história da educação, possíveis aproximações. São todos artigos escritos por grandes educadores brasileiros. A presença visível e invisível de Durkheim na biografia da educação brasileira. Durkheim, para quem não sabe, é um dos pais da sociologia, e Durkheim ele foi instruído no Collège de France, né? E ele tinha um sentido dúbio de visão social, tá? O conhecimento histórico da arte política, do pensamento de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, a gente já falamos várias vezes que Antônio Gramsci era aquele intelectual italiano que foi morto por Mussolini, não é? E ele acreditava que a formação na educação deveria ser a formação para agir na praxis, que Paulo Freire fala, né? E que Antônio Gramsci diz na necessidade de se construir o ser humano como um intelectual orgânico que se reconhece como classe social. Walter Benjamin, Os Limites da Razão. Bakunin, né? Bakunin, para quem não sabe, Mikhail Bakunin é um anarquista. Vygotsky e a teoria sócio-histórica, tá? Vygotsky, para quem é educador, como eu, como vários aqui devem ser, Vygotsky é o que defende o crescimento pela interação social, tá? É diferente de Piaget, que diz que o homem tem que crescer biologicamente para depois ter proposituras de ideia, né? E Vygotsky diz que o homem cresce, né, através da interação social, e por isso que nasceu a questão da creche, né, como um direito da criança e não da mulher. Por quê? Porque uma criança que sai de casa e vai para a pré-escola, ela tem um vocabulário de 800 palavras. A criança que sai da creche para a pré-escola tem 3.000, não é? Porque a socialização trouxe enriquecimento para ela em termos cognitivos, e do 0 aos 3 anos, perdas cognitivas jamais são recuperáveis, tá? O pensamento e as relações entre a sociologia, a história da educação, né? E aí, né, uma série de textos tecidos aqui por grandes educadores brasileiros. Esse aqui é o livro, é o tomo História da Educação, e tem um outro também que que é a História da Educação também, que é o 2, né? História da Educação 2, né? Seria bom que todo professor tivesse esse livro, tá? História da Educação 2, e aí vem, né? História e historiografia do pensamento de Carlos Ginzburg, tecendo diálogos e pesquisas históricas, né? E outra série, né? Jean-François Soufflier,
Pensamento da cultura histórica, e todos escritos por quem? Né? E aí vai, né? São escritos por Florestan Fernandes, são escritos por Darcy Ribeiro, são escritos por Paulo Freire, são escritos por grandes educadores que iniciam a escola pública brasileira lá pelos idos de 40. Tá? Então, são esses caras que vão dar a sustentação para o fortalecimento, o nascimento da escola pública, que vai ser defenestrada na ditadura militar e vai tentar voltar depois da Constituição de 88. Getúlio Vargas, ele é marcado, né, pela conquista da CLT, mas lembre-se que Getúlio Vargas não deu a CLT de graça, porque ele sufocou todos os movimentos sindicais, ele perseguiu sindicalistas, ele colocou o PCB na clandestinidade. Mas da onde vêm as conquistas trabalhistas? Vem dos movimentos dos estrangeiros, né? da migração, dos italianos, dos espanhóis, que trouxeram para cá tanto o comunismo como o anarquismo, e eles que fazem as lutas nos anos 20 na conquista de direitos para a classe trabalhadora. Tá? E essa pressão vai gerar, né, a CLT, que é o conjunto de leis que defendia, né, a classe trabalhadora, que antes não tinha sábado e domingo, não tinha horário determinado, né, e aí Getúlio Vargas vai definir tudo isso: 8 horas de trabalho, final de semana não se trabalha e agora se trabalha, né? O irônico, né, é que um presidente que se diz cristão, né, que na Bíblia diz guardai o sábado, né, como dia útil, né, não vai ser mais guardado, né, porque de cristianismo há muita, como se diz, farisaísmo, né? E aí, Darcy Ribeiro, né? Florestan Fernandes, que fez análise do Tupinambá, né? Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, que são, né, um antropólogo e o outro sociólogo, que, né, junto com Paulo Freire, que é educador, que trabalham, né, e entre outros trabalham na construção desta educação. Tá? Getúlio Vargas, nos anos 40, vai se alinhar com o nazismo, né? Talvez como uma estratégia política, porque ele vai forçar que Franklin Delano Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos, a fazer uma política, né, de aproximação com o Brasil, e aí ele vai pedir, né, em troca, né, diferente de governos hoje que não precisa pedir nada, eles dão tudo, parece a Geni, né? Getúlio Vargas, para se alinhar ao lado talvez tenha sido um grande golpe de mestre de Getúlio Vargas, para se alinhar aos Estados Unidos, ele pede o quê? Financiamento da construção da primeira siderúrgica brasileira, que é a CSN, né? E aí ele se alinha ao lado dos Estados Unidos. O governo também é marcado pela perseguição sistemática a qualquer manifestação dentro do país, tá? Que sufoca partidos de esquerda, né? E no segundo mandato é diferente, ele tenta se aproximar mais da classe trabalhadora, tá? Ele vai ser considerado o pai da nação, né? Ele vai, né, depois de 32, ele vai dizer, olha, São Paulo pode ser o polo industrial brasileiro, e que vai acontecer. São Paulo vai ter a USP, né, que vai criar esses intelectuais, né, orgânicos burgueses, né, cuja função não é o bem-estar de todos, mas São Paulo nunca terá, né, e não terá por muito tempo o poder político central do país. Ele falou e ele cumpriu, tanto que só, né, Fernando Henrique conseguiu quebrar esse paradigma proposto por Getúlio Vargas. Como a gente pode acompanhar um pouco da vida de Getúlio Vargas? Tem um filme, né? Protagonizado por Tony Ramos, Getúlio Vargas. Tá? Ele era um cara depressivo, né? Embora ele tenha se suicidado, né, pela pressão que eu falei para vocês, né, da elite, né, que a elite é elite em qualquer lugar do mundo. Basta ver esse homem, Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln, né, para conseguir a abolição da escravidão, ele quase que teve que vender a alma para o Congresso, comprou um monte de deputado,
não é? E fora a Guerra de Secessão, que matou mais de 600 mil norte-americanos entre sulistas e nortistas, tá? Tem um filme muito marcante, que aí as pessoas dizem, não há preconceito. É só você ver Selma, não é? De Martin Luther King, ou você vê 12 anos de escravidão. Como o negro também é tratado lá e aqui não é diferente, tá? Lá, né, a abolição da escravidão custou a morte de Abraham Lincoln, e aqui a abolição da escravidão custou a queda de Dom Pedro II. Ok, pessoal? Então, Getúlio Vargas tem seus avanços, porque ele deu o primeiro passo ao desenvolvimento, né, através também da visão de Celso Furtado, do desenvolvimento econômico do país, que passa a industrializar e deixa de ser um produtor simplesmente de matéria-prima. O café não é mais tão importante, né, e sim a indústria, tá? A indústria de base. Tá? Eu tenho que falar na próxima live qual é o perigo hoje da venda desse patrimônio chamado petróleo, e principalmente o que acontece se o Banco Central se tornar independente. Aí a gente já não tem mais poder político, porque aí quem determina é o dinheiro. Se o Banco Central não gosta de um governo, ele derruba. Ok, pessoal? Até a próxima.